Pessoal, damos início ao nosso segundo encontro da nossa série Desconstruindo e Operando Crises. Hoje estamos aqui para desconstruir a crise de 2020. Meu nome é Caio Sasaki, prazer imenso estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, sou trader desde 2006. Iniciei minha carreira ali na Nasdaq, NICE, mercados norte-americanos. Depois acabei migrando para o mercado brasileiro, onde permaneço até hoje, tá? E bom, no nosso último encontro, quinta-feira da semana passada, falamos sobre as crises anteriores e como alguns insights de crises anteriores poderiam ajudar a gente na crise atual. Inclusive, teve um que eu esqueci até de comentar, é que na crise de 2008 houve uma injeção muito forte de dinheiro no mundo inteiro, especialmente nos mercados desenvolvidos, como é o mercado norte-americano, e esse dinheiro acabou transbordando, né? O pessoal com grana sobrando ali foi gastar em outros lugares, inclusive nos países emergentes, e isso beneficiou o Brasil, derrubando a moeda e levantando a bolsa ao longo do ano de 2009, o ano seguinte após a crise de 2008. Então, fiquem atentos porque essa mesma injeção de dinheiro ocorreu em outros países, no nosso com uma escala bem menor, tá? E isso pode ter um efeito colateral. Eu sei que um dos nossos convidados vai comentar sobre isso mais para frente no encontro de hoje. Antes de mais nada, galera, eu gostaria de saber com vocês como é que está o áudio, a imagem. Espero que esteja tudo ok, tudo em ordem, para a gente dar sequência aqui ao nosso papo de hoje. Para quem não deu o like, chega junto, fideliza, dá aquele joinha. Vale lembrar que essa é a única forma do YouTube identificar o nosso conteúdo como sendo relevante para você. Isso ajuda a gente a seguir produzindo conteúdo de qualidade, certo? Não custa nada, né? Eu sei que é de graça, dá o joinha. Quem não se inscreveu no canal do Portal do Trader, fica o convite também. Maravilha? Bom, galera dando feedback ali, o Coelho já falou que está tudo ok, a galera falando boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tem gente chegando ainda. O Backstage também já me deu ali o feedback que segue tudo em ordem. Então acho que dá para a gente começar a bater um papo, né? Só para vocês entenderem, hoje eu vou trazer aqui alguns highlights sobre a crise que a gente está vivendo atualmente, do ponto de vista da pandemia, tá? Não sou médico, não sou um biólogo igual o Átila Yamarino, né, que é um cara que entrou bastante em evidência agora, mas eu fiz a minha pesquisa, fiz a minha lição de casa, eu vou dividir com vocês alguns dados importantes em relação a essa crise. Talvez não seja uma grande novidade, mas o interessante é a interpretação que eu vou dar para vocês do ponto de vista de mercado. E logo em seguida a gente terá a participação do Augusto, que vai falar sobre essa questão toda, sobre uma ótica de economista, né? E para finalizar, a gente tem o Léo, que vai trazer alguns insights para quem é day trader, e ele que está no dia a dia aí, já passou por outra crise, a crise de 2008, é um cara que tem bastante bagagem e pode falar bastante para vocês como o mercado tem se comportado, como inclusive ele tem modificado o seu comportamento diariamente. Maravilha? Isso aí, galera. Então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso papo aqui. Antes de mais nada, uma boa noite ali, ó. O Augusto na área, o Léo na área também. Eles vão ficar aí a postos. Daqui a pouquinho eu chamo o Augusto para dar sequência, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de começar a nossa visão dando uma observada nos outros países. Como estão os outros países que já superaram essa pandemia, né? Vamos dar uma olhada lá no futuro, porque se esses países superaram, em tese, é como a gente vai estar na fita lá na frente, quando essas coisas passarem por aqui também, não é mesmo? Então, pegando alguns números interessantes, né? Alguns exemplos, olha só como está o Vietnã, como está a circulação de pessoas no Vietnã, né? A mobilidade no Vietnã de pessoas na rua aumentou 15% em relação ao período pré-pandemia. Ou seja, acho que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa e falaram, agora vão sair porque já tem aí 85% dos casos recuperados, a vida voltou mais do que o normal, né? Outro país da Ásia, né, Taiwan, teve uma mobilidade ali de 4% maior. Olha só, tem mais gente na rua do que antes da pandemia. E no caso deles, 95% de pessoas recuperadas, tá? Esse retrato ele não se repete tanto na Coreia, mas assim, tem um pouquinho menos de pessoas circulando na Coreia, talvez sejam aquelas pessoas muito idosas, que estão receosas ainda, né? E a Coreia tem ali 91% dos casos recuperados. Isso aqui é um dado de mais ou menos uma semana atrás, final de maio, então tem um certo delay, mas dá para a gente estimar isso com alguma
Boa precisão, ok? E aí, como é que está o Brasil, né? Vamos falar do Brasil, nosso querido país, né? O Brasil tem uma mobilidade nesse momento de 48%, ou seja, praticamente metade por cento da população está trancada dentro de casa. Isso varia muito de uma cidade para outra, como a gente vai ver mais para frente, né? E o Brasil tem apenas 54% dos casos recuperados e casos crescentes, né? Vale lembrar que, comparativamente ao Vietnã, Taiwan, Coreia do Sul, o número de casos por dia já decaiu, e a quantidade de casos acumulados estabilizou, né? E desses que estabilizou, a maioria se recuperou. O Brasil está numa crescente, nessa crescente a gente tem ainda, a coisa está ainda sendo contabilizada. Então a gente está falando de um cenário de 2 semanas atrás, e as pessoas que estão sendo curadas não representam uma realidade, porque tem muita gente ainda sendo contaminada. Então a nossa conta é um pouco mais difícil do que desses países que já passaram pelas turbulências. Certo? Bom, o Brasil, então, ele está longe, bem longe de ser alinhado com a Ásia. E para reforçar isso, vamos ver algumas questões agora mais específicas do nosso país, começando com os testes. O Brasil é um dos países que menos testa gente no mundo, né? E comparativamente ao número de pessoas que a gente testa, nós temos muito mais pessoas contaminadas. Então, essa distribuição, vemos que tem alguns países que até testaram menos, mas tem muito menos gente contaminada que o Brasil. O Brasil tem ali casos confirmados por 1 milhão de pessoas, 100 casos confirmados por cada 1 milhão de pessoas. E o Brasil testa praticamente nada, tá? Se comparado ao Chile, o Chile tem ali um teste de 1.000 testes a cada 1 milhão de habitantes. A Itália teve algo bem parecido com isso, né? Os Estados Unidos está por aqui também, tá? Pouco acima de 1.000 testes por 1 milhão de habitantes. Os Estados Unidos têm um número de contaminados relativamente próximo ao do Brasil, só que eles testam bem mais. Eles vão ter condições de controlar um pouco melhor. Ainda que os Estados Unidos ainda estão também longe do ideal, dado o tamanho da sua população, certo? Bom, olhando isso, o que a gente pode dizer, né? A gente tem uma das piores proporções de pessoas confirmadas com testes feitos. Basicamente, de cada 2 testes que a gente faz, um é positivo, ou seja, a gente praticamente só testa quem a gente já tem quase certeza que foi contaminado, né? E o pior, a gente pode ver que o governo acabou adotando, isso não é uma crítica necessariamente ao governo, mas é só para mostrar do ponto de vista gráfico, né? O governo ele acabou adotando uma estratégia de não testar a população. Simplesmente agora também, com tanto de gente contaminada que tem, fica um pouco mais difícil de voltar atrás nessa iniciativa. E a gente nota no gráfico o seguinte, onde a gente vê que na Itália, por exemplo, os testes aumentaram conforme a contaminação aumentou também, conforme o tempo aumentou, na verdade, né? Na Espanha, os caras começaram testando pouco, de repente acordaram e deram um boom de testes, e, bom, seguiram testando muitas pessoas também. E o Brasil não. O Brasil está ali testando pouco. Talvez tenhamos um gráfico parecido com o da Espanha, de repente dá um salto. Talvez não. Né? Talvez seja tarde demais, as autoridades não queiram gastar dinheiro com isso, já decidiram o caminho que vão adotar. Não dá para dizer se é uma situação tão acertada ou não, né? Embora as opiniões são bem divididas, a opinião pública, inclusive, embora vocês vão ver alguns números aqui que assustam um pouco, tá? Bom, o que mais assusta é que nós somos um dos epicentros da pandemia na atualidade, né? E o nosso número, por conta do número de testes, ele é subestimado. Então, se vocês olharem esse gráfico seguinte, o que a gente vê aqui? Vemos o Brasil superando de longe, né, o número de total de confirmados, comparativamente ali comparado à Espanha, à Itália, né? Só que a gente tem esse número gritante, apesar da gente não ter testado muita gente. Então, assim, o número é muito mais alarmante do que a gente realmente pode estimar aqui. Uma das formas de se estimar pessoas contaminadas é que 1% dos contaminados eles morrem, né? Então, se a gente tem ali cerca de 30 mil mortes até o momento, a gente pode dizer que temos cerca de 3 milhões de pessoas contaminadas. Seria um número um pouco mais próximo da realidade, ok?
E número de mortos não dá para enganar muito, né? Tudo bem que tem ali algumas questões de contagem, inclusive isso é global, né? No mundo inteiro, alguns países não contam mortes por problema respiratório que não necessariamente tenha sido confirmado que seja coronavírus. Em outros países já levam isso para um estudo mais acirrado, tá? Varia, mas de modo geral, o número de mortes a contagem mais próxima de realidade que a gente pode ter. E bom, com isso, a gente já superou as mortes por dia da Espanha e Itália, né? E a gente vai somar muito mais mortes totais do que esses países. Isso a gente vê nesse próximo gráfico, né? Isso aqui é um gráfico de mortes por dia. A Espanha e a Itália chegaram no seu ápice ali próximo das 1.000 mortes por dia. O Brasil superou um pouco eles em mortes por dia, mas a gente nota que a nossa curva estabilizou. Então, teoricamente, a gente está chegando no ponto de confirmação de mortes por dia de estabilidade, e daqui a gente tende a cair. Só que aqui eu gostaria de apontar algumas coisas interessantes, que esse gráfico já começa a trazer uns insights muito bons para a gente, né? Notem que os países eles demoraram, em média, o dobro do tempo até a estabilização para que eles abrissem suas economias. Então, o que eu quero dizer com isso? Se pega as duas curvas aqui, Espanha e Itália, eles demoraram em torno de 30 dias para chegar nesse ponto aqui, em que a curva estabilizou, certo? E a partir dos 30 dias, eles demoraram mais 60, ou seja, 90 dias desde o dia zero, para pensarem em reabrir suas economias, ok? Se a gente levar isso em consideração, que estamos estabilizados nesse momento, o Brasil ele demorou cerca de 70 dias até agora, e a gente demoraria o dobro desse tempo para estar mais seguro para liberar aí o país para reabertura, né? E não é o que a gente está vendo, na verdade. Não daria para fazer também a nação esperar 140 dias, é uma situação bem complicada. Vale notar que Espanha e Itália tiveram lockdown, então isso ajudou a eles chegarem nesse nível aqui mais rápido e estabilizarem a questão mais rápido. A gente não teve tanto controle, e o Brasil é um país de extensão territorial muito maior, a gente vai falar sobre isso. O fato é que temos uma situação um pouco mais delicada. E uma coisa interessante, tá? O número de pessoas que morreram até esse ponto dobrou até o fim até liberarem a economia. A Espanha, por exemplo, ela tinha cerca de 11 mil casos, se eu não me engano. E aí até o final ela teve 33 mil mortes. Não no final, ela não curou 100%, né? Mas já considera ali uma situação de estabilidade. Leitos menos ocupados, né, abaixo de 40% da ocupação dos leitos. No Brasil nós temos situações de 90%, 70%. Então é uma fotografia ligeiramente diferente. A nossa curva pode ser bem diferente da deles, ok? Se a gente observar que eles demoraram 60 dias para liberar a economia após a estabilidade, isso significa que a gente ainda tem 2 meses de caminhada pela frente, que talvez a gente esteja queimando largada. A gente está só no começo dessa curva. Eu acho que o próximo gráfico ele deixa a questão de mortes por dia mais clara, tá? Notem que as mortes por dia na Espanha e na Itália, elas já pararam, não aumentou mais morte, está lateralizado, ok? Essa curva não cai, tá? Porque as pessoas não revivem. Então, o que contou de morte por dia contou, a tendência é que essa curva ela fique lateralizada, ela fique horizontal. E o Brasil ainda está ali, ó, apontando para o alto e avante. A gente está longe de ver essa curva horizontalizar. Isso chama a atenção e preocupa, tá? Porque a nossa brincadeira está só no começo. Como eu disse, a Espanha, em 30 dias, teve 11 mil mortes. Dos 30 até os 90 dias, os 60 dias seguintes, o dobro do tempo que ela demorou para se desenvolver até a estabilidade, morreram mais o dobro. Então, morreram 11, depois morreram mais 22. Tivemos 22 mil óbitos, um total de 33 mil e pouco. O Brasil, até agora, teve 30 mil, né, mais ou menos. Então, isso significa que se a gente seguir uma característica parecida com a da Espanha e da Itália, a gente ainda tem ali mais 60 mil mortes, um pouco mais. A gente vai ver umas 100 mil pessoas morrerem ainda daqui para frente, tá? Lembrando que a gente tem alguns casos, algumas medidas diferentes em relação a esses outros países e a situação pode se agravar. Um dos pontos é que a gente tem um território muito mais amplo e comportamentos muito mais distintos. O controle sobre uma nação desse tamanho é bem mais difícil, né? Vídeo os Estados Unidos com os
protestos, né? Um país de extensão territorial muito grande. Com eles foi mais difícil. A China fez um trabalho, de fato, surpreendente. Por ser um país com uma extensão territorial muito grande, eles conseguiram um controle muito forte. Bom, a questão territorial do Brasil, acho que ela fica mais clara nesse próximo gráfico. Lembrando que tudo que eu mostrei até agora, todas essas figuras, elas têm uma fonte, com exceção dessa que eu mostrei agora, mas até a anterior, o Our World in Data, o nosso mundo em dados. É um site bem interessante, lá vocês conseguem traçar estudos de comparativos do Brasil versus Estados Unidos, se quiserem, Brasil versus Lituânia, quem vocês quiserem, vocês conseguem traçar um comparativo. Eu peguei a Itália e a Espanha porque foram casos que ficaram muito em evidência, e estão bem à frente da gente, né? Não é igual aos Estados Unidos, que pode ser comparado com a gente, mas eles ainda estão vivendo quase que o mesmo momento. Então eu peguei a Itália e a Espanha, que não são países asiáticos, que são muito diferentes em relação ao Brasil. Eu acho que é uma comparação relativamente válida, tá? Mas vocês podem entrar nesse site e ver qualquer outra comparação. Ele gera um relatório com todos esses gráficos bem extenso e dá para ver muita coisa interessante por lá, tá? Só dá um Google aí, Our World in Data, tá aqui a fonte. Esse aqui é o do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele é um pouco mais atrasado, então esses dados aqui foi do último relatório, o relatório número 17, da semana do dia 23 de maio. Então a gente está falando ali de mais de 10 dias atrás, né? Mas aqui é interessante notar que assim, o norte do país sofreu muito mais. Há quem diga que é por conta da Amazônia eles circularem em barcos e as pessoas ficavam muito tempo no mesmo barco, literalmente. Isso favoreceu a contaminação. Eram notadas contaminações nos afluentes ali dos rios. Não dá para saber se é exatamente isso, tá? Mas é fato que lá sofreram bem mais do que em outras regiões. A gente tem ali uma emenda entre São Paulo e Rio de Janeiro também, que é bem grave nos casos, mas o fato é que tem muitas cidades que ainda não rolou contaminação e isso pode acontecer e não tem controle de fronteira entre cidades, né? O Brasil é um país muito grande. Uma coisa é você controlar a fronteira entre países, a Europa está fazendo isso. Mas entre países pequenos, né? Então é relativamente mais fácil de gerir esse controle. No Brasil a gente não tem essa questão, é um país de extensão territorial muito grande, podemos ver a coisa agravar por aqui. Então, em outras palavras, com todas essas características, a gente pode ter uma situação pior. E realmente pior. Por quê? Puxando aqui um estudo agora de outras epidemias, pegando ali a gripe espanhola, que foi uma catástrofe, foi uma pandemia, né? A primeira onda ela foi a menor de todas, tá? Teve uma primeira onda, pareceu que tudo tinha passado, a população afrouxou ali o seu cuidado, e aí teve uma segunda onda muito pior, tá? Só que são mortes por milhar de pessoas, então chegaram a morrer 25 a cada 1000. E reparem, né, o primeiro surto começou ali em junho, final de junho, acalmou, em outubro, 4 meses depois, veio uma segunda onda pior, tá? E depois disso, no início do ano, lá em fevereiro, veio a terceira onda. Foi pior que a primeira, mas menos ruim do que a segunda, tá? Então, fiquem atentos, porque existe, com todas essas características de Brasil, e com a gente vendo algumas retomadas na economia, a gente pode ter alguns ciclos de contaminação graves, e de tal forma que a gente consiga repetir esse ombro, cabeça a ombro ali, né, no número de contágios, tá? Aqui tem um segundo ponto mostrando alguns surtos do primeiro tipo de coronavírus, né, que é o SARS, que chamam de MERS também. Então tivemos aqui um no Oriente Médio, um 2015 na Coreia, mas assim, foi bem mais tranquilo, em termos de, inclusive, mortes, né, no mundo inteiro. Então, isso não surtiu nada muito grave, depois disso ele se manteve ali relativamente estável. A gente não tem esse dado atual, mas é fato que a gente pode ter um surto pior vindo aqui no Brasil. Estados Unidos já fechou a fronteira, né? Brasileiro não pode mais embarcar em direção aos Estados Unidos e não se sabe quando eles vão abrir as porteiras para nós brasileiros ou pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias, tá?
Isso para mim é um ponto bem agravante. Por quê? Resumindo, o Brasil está muito deslocado em relação às suas referências. Tá? Tá todo mundo ali pensando em abrir a sua economia, mas a situação das outras nações é bem diferente da situação do Brasil. As outras nações têm a situação de contágio sob controle, decrescente os contágios diários, número de mortes estabilizadas, tiveram controle, né, através de testes muito mais refinado do que o Brasil. Então, assim, o Brasil não está alinhado com seus pares, com as suas referências. A gente está olhando para a Europa e tentando reabrir a economia. Claro que tem uma pressão popular por conta disso, eu entendo, mas é fato que o Brasil ele não tá alinhado com suas referências. Então, as coisas aqui podem desencadear um futuro bem diferente do que a gente está vendo na Europa. Em alguns casos, a China teve abertura e depois voltou a fechar, né? E uma coisa interessante aqui no slide anterior, essa referência, eu tirei ela de um artigo do Gabriel Benarroz. Ele é o CEO da Ingresse. E é interessante que ele escreveu um artigo com bastante informação. Esse gráfico ele vem do BCG Henderson Institute. Enfim, um site gringo voltado para esse tipo de dado. O que eu acho legal é que, assim, esse Gabriel, ele é CEO de uma empresa do setor de entretenimento. Né? O que é a Ingresse.com? Ela vende ingressos online para eventos de entretenimento, inclusive você pode hospedar o seu evento lá e vender ingressos, né? Eles seguem uma linha de rede social. E, de fato, é o último setor dessa curva, e é, de fato, um dos que está mais preocupados, e um dos que está tentando entender melhor essa situação, porque, para eles, literalmente, é a situação de vida ou morte do negócio deles. Né? Então, por isso ele fez um estudo bem interessante, quem quiser depois dar uma procurada, que tem dados aí sobre essa retomada, do ponto de vista da indústria de entretenimento, que é a última camada na reabertura da economia. Tá? Bom, então, como é que fica o Brasil? Galera, aí eu vou trazer agora a minha opinião, tá? A minha opinião é que a gente tem um cenário feio. A gente pode ver a coisa ficar bem pior do que está. A gente pode ver as coisas se tornarem um caos maior do que está. A gente pode ver o lockdown. A gente tem uma reabertura, a gente não teve lockdown de fato, mas a gente pode ter um fechamento novamente, mais rigoroso, talvez. Então, eu não sairia comemorando com tanta antecipação, tá? É fato que o que o mercado faz muitas vezes? Vai piorar, mas depois melhora rápido. Então, nem vou vender. Vou ficar por aqui mesmo, vou realizar pouco. Isso pode acontecer. A gente pode passar uma realidade mais feia e o mercado segurar as pontas, porque sabe que isso é periódico. Mas é fato que a gente corre o risco de isso abalar toda a dinâmica política, a gente tem mais um ou outro ministro importante saindo, a gente pode ter um dia de limite de baixa, como aconteceu com a saída do Moro. E aí vem o meu ponto, tá? O meu ponto é que eu estou pessimista com esse otimismo, porém eu estou muito otimista com o mercado. Não o mercado que ele vai subir e vai explodir. Não, eu estou otimista com oportunidades. Vamos ter focos de oportunidade, como sempre temos, mas assim, essa volatilidade vai gerar pontos interessantes, tá? E aí vem o desfecho, antes de passar a bola para o Augusto. O que fazer nesses casos, tá? Para quem está no longo prazo, eventualmente tem uma posição em carteira, eu vou falar o que eu estou fazendo com a minha carteira, o que eu pretendo fazer, na verdade eu não fiz ainda. Minha posição de longo prazo, eu não pretendo desfazer da carteira, eu acho que eu comprei muito bem no auge da crise, tenho papéis com ganhos de 70%, mais de 50%, então tá bem, tá bonito, minha carteira tá batendo Ibov de longe, tá batendo renda fixa de longe, não tenho do que reclamar. Claro que me preocupa o risco de contágio exacerbado e o Brasil descolar completamente do resto do mundo, né? Então, para isso, eu estou de olho em estratégias de opções, porque opções você pode eventualmente comprar uma put, por exemplo, comprando uma put, se o mercado derreter, você está protegido. Se ele explodir, você não perde, porque você não está vendido num ativo que vai subir junto com o mercado, né? Comprando uma put, por exemplo. Existem outras estratégias com opções, tá? Ou até mesmo considerando a venda de índice para redear a carteira como um todo. Não 100% do índice, valor de carteira, mas
vender índice para redear parcialmente é uma possibilidade, eu estou de olho também. Porque opções não vai ter liquidez em tudo. Eu tenho Petro, eu tenho Vale na minha carteira, eu sei que essas têm liquidez em opção, mas nem tudo tem liquidez em opção. Então, fica aí duas dicas, dois pontos para vocês observarem para quem tem carteira e para quem está de olho no longo prazo. Para a galera do curto prazo, a galera do day trade, né? Eu gostaria de ressaltar também apenas 2 pontos. Primeiro, atualização diária, galera. A realidade muda de uma noite para da noite para o dia. E não dá para eu dizer para vocês qual dia da semana que vem vai ser muito volátil, vai ser parado, vai ser direcional, qual dia pode bater circuit breaker ou não. Então, acompanhem as notícias diariamente. Aqui no Portal do Trader tem um call todas as manhãs às 8h45. Fica a recomendação para você acompanhar. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Principalmente se você faz day trade ou opera curto swing trade. Fora isso, tem alguns relatórios que vale a pena ler, matinais. Eu gosto muito de ler o boletim da Olivia Bula. E eu gosto de ler o Bom Dia Mercado da Rosa Riscala, mas esse é pago. O da Olivia Bula, que é a bula do mercado, ele é de graça. Então é só dar um Google lá, a bula do mercado, leio todas as manhãs, gosto bastante, dá uma noção boa aí de cenário, tá? E um outro ponto é que nós teremos alternância entre estilos direcionais e de indefinição. Um exemplo dessa semana foi bem claro, tivemos dias de mercado muito direcionado, mas a crise ela é caracterizada por mercados indefinidos, tá?